Boa tarde, queridos e amados irmãos. Eu creio que uma das mensagens que o pastor Jimmy Swagger pregou falando sobre música rock, falando sobre drogas, falando sobre falsos evangelistas, falsos pregadores, foi essa, o maior flagelo de Satanás, que eu deixei aqui gravado para os amados irmãos, uma parte. E eu vou deixar agora mais um pedaço dessa segunda parte, que ele continua falando sobre o poder da música rock and roll. Ouça para vocês verem. É uma maravilha. Nem diga um nome desses grupos de rock and roll. Eu poderia, minha equipe reuniu bastante material para eu pregar 25 mensagens. Mas eu me entristeço por esses milhares de artistas que têm sido levados por Satanás pelos caminhos das trevas. Quase todos conhecendo pouco ou nada de Deus, tentando ganhar popularidade, os prêmios, as riquezas, a fama. E Satanás os vai desviando, usando-os para destruir incontáveis milhões de almas. E muitos deles nem mesmo sabem o que estão fazendo. E a outra razão porque eu não uso o nome deles, eu não quero mencionar o que eles dizem, é que eu não desejo glorificar Satanás. Eu liguei para uma emissora há pouco tempo e um dos grupos grandes de rock tinha estado em certa cidade. Uma das noticiaristas, creio que por 10 minutos, ela falou quase que com a adoração desse grupo. Era como se ela estivesse falando dos deuses. Era como se estivesse falando do próprio Deus. E duvido que ela tivesse tido tanto respeito com Deus como se teve com esse grupo de pessoas que se chamam de músicos e artistas. E eu estava assistindo e pensando, minha senhora, eu não sei se a senhora tem filha ou não, mas se tivesse, e ela estivesse na companhia desses de quem você fala com tanto ardor e entusiasmo, eles iriam depravar a sua filha, eles iriam violentar a sua filha, eles também iriam escravizá-la ao álcool, arruiná-la com drogas, e você iria vê-la em um caixão. Porque é com isso que você está lidando. Em 1935, Joseph Stalin, ele disse: se nós pudéssemos conseguir, mas não é mania. Quando a senhora procurou falar sobre a letra, eles disseram, mas ninguém ouve as palavras. É do ritmo que eles gostam. Mas quando ela falou com os jovens, eles disseram, sim, nós ouvimos as palavras. E recebemos a influência das palavras que ouvimos. Mais tarde, a mãe da jovem concordou que a música é perigosa, que talvez fosse tarde demais para salvar a filha. Ela disse, talvez isso passe, mas quantos jovens vão ser levados nessa onda? Vocês observaram como que nessa época, em 85, quando foi o dia da pregação desta mensagem, um ano, né?
O pastor Jimmy já estava falando do malefício da música rock and roll. E não é somente a música rock and roll. Hoje até mesmo as músicas gospel têm sido uma afronta às narinas de Deus, aos ouvidos de Deus. Isso cheira mal a Deus. Deus, ele... Eu não vou dizer que Deus odeia a música, porque a Bíblia diz que o céu é um lugar de música, o céu é um lugar barulhento. E quando você chegar lá na glória, você não vai encontrar gente sussurrando. Lá é um lugar de música, de louvor. Os anjos, eles adoram a Deus 24 horas por dia. Eles não param de adorar a Deus. Mas a música em si hoje, nesses últimos 25 anos, até hoje, ela tem mudado o seu sistema de ser produzida e de ser transmitida para a nossa juventude. E quando você coloca essa música pop, música rock, funk, pagode e por aí vai. Drogas, aí entra a bebida, a cerveja, o álcool. E é o que o pastor Jimmy Swaggart está falando. Primeiro a pessoa ela é viciada na bebida e depois ela se torna uma viciada nas drogas. É desta maneira que a nossa nação está vivendo hoje com nossos jovens. A nossa juventude, a maioria, está dominada por esse vício da música rock and roll, das drogas, da maconha, do cigarro, da cocaína. E hoje você anda na rua, alguém passa diante de você e você pode sentir o cheiro da maconha. A pessoa está fumando maconha com a cara mais lavada. Aonde o STF está querendo legalizar essa droga, e da maconha é uma das drogas mais leves. E daí você vai para umas drogas mais pesadas, que é a cocaína, a heroína, o crack e por aí vai. Então, estamos a caminho do fim. Agora, continuemos ouvindo. O jovem se tornou rebelde, arredia, muito deprimida, isolou-se da família, até dos amigos, a não ser de um pequeno grupo de jovens que também estão nesse tipo de música. Ela fez um outro furo na orelha para pendurar alfinetes. E garantiu aos pais que se eles não permitissem que ela comprasse discos de rock, ela sairia de casa. Ouçam-me. E os próprios nomes desses grupos nos permitem ter uma ideia da podridão e da obscenidade desses grupos de rock. Não vou mencionar todos os nomes, porque alguns são tão obscenos que eu não poderia citá-los aqui, mas eu vou mencionar alguns. Aqui vão os nomes de alguns deles. Germes é um deles. República Selvagem, Morte Cívica, Prostitutas Unidas, e outro é Mulheres da Vida. O outro é chamado Urinóis, outro é chamado Necros, que quer dizer ter relações com mortos. Rock ácido e pesado tem a ver com sexo, drogas e satanismo. Rock punk se relaciona com rebelião contra a autoridade paterna. Está ligado à anarquia e é uma doença pior que erotismo ou drogas. Vejam só, tanto na letra como também na literatura do rock punk, referências frequentes são feitas a defuntos, sangue, escarras, catarro. É muito pior do que as obscenidades das piadas de outrora. Muitas bandas punk andam pelos cemitérios. O grupo Macumbeiros de Los Angeles vão buscar ideias para aquelas músicas sentados nas sepulturas.
Os artigos que aparecem numa publicação desses grupos e as fotos e ilustrações são mais repugnantes e obscenas do que as que aparecem nas revistas de nudismo e aparecem nas lojas de discos, lojas que são frequentadas pela nossa juventude. Numa entrevista publicada, um desses líderes fala de um sistema de senhores e escravos, do banho de sangue e de a terra ser regurgitada. E a mesma revista contém um artigo sobre uma mulher de 40 anos, pornógrafa, e esta é uma revista publicada por Rock Punk e é vendida até para crianças. Contendo um artigo sobre uma mulher de 40 anos, pornógrafa, fascinada e obcecada por castração e bolinação de adolescentes, acompanhado de fotografias. Outra revista ridiculariza a instrução, comparando a vida humana com um cachorro acorrentado num quintal. Outro artigo ridiculariza a ética do trabalho e, em letras garrafais, uma outra companhia de discos tem um artigo onde se diz: a vida é feia, por que você não se mata? Agora ouçam. Milhares de jovens estão ouvindo essa podridão, disse uma senhora, em seus fones de ouvido por muitas horas a fio. Mas o que é mais revoltante é que os pais desses jovens compram e dão dinheiro para os seus filhos comprarem essa sujeira. Um líder ateu há tempo declarou que seria muito fácil tomar a América, bastando corromper sua juventude. A mesma senhora concluiu: eu não sei o que está inspirando essa música rock punk, mas eu creio que os pais fariam bem se investigassem o material que o seu dinheiro compra para os seus filhos. A maior parte deste auditório está resguardada. Não sabe o que está acontecendo. Vocês não sabem como o inferno está fazendo tudo ao seu alcance para destruir os nossos jovens, e eu quero dizer ainda que os jovens enfrentam maiores pressões e tentações do inferno do que eu e você enfrentamos quando jovens. Eles enfrentam poderes das trevas que nós nem de longe podemos entender. Satanás tem só uma ambição e desejo, e esse é o de roubar e matar e destruir por completo. Esta é a razão de tanto suicídio. Esta é a razão deste colapso mental. É o que causa esgotamento nervoso. Por esta razão, as crianças de hoje têm a mente pervertida tão cedo. Existem 4 áreas de escravidão na música rock and roll. As 4 coisas que vou mencionar, se você tirar essas 4, não fica nada. A primeira é o sexo ilícito, a perversão sexual. A música rock and roll é o que produz a paixão dos eróticos e o estímulo daquilo que é pervertido. Seu propósito é o de provocar você. E o pecado nunca se satisfaz em dar um passo só. Ele tem que ir adiante, adiante e adiante. E a idade média das jovens que assistem certos concertos de rock é de 13 anos de idade. E essas jovens estão ouvindo, bem como os rapazes, música que promove o sexo ilícito, a obscenidade em todo o sentido. E eu queria usar a palavra progresso, mas não é progresso, é regresso.
E ela vai do sexo ilícito à perversão sexual, que é o homossexualismo, e muitos dos grupos rocks hoje, que têm fama mundial, são homossexuais. Promove o homossexualismo e o lesbianismo. E então o terceiro passo é esse que eu mencionei brevemente agora há pouco, e que se chama de necrofilia. Muitas das capas de discos têm na frente, se você sabe o que está procurando, desses grupos rock, tem figuras que advogam a diabólica prática do sexo com defuntos. O poder impulsionador do rock and roll é sexo. É isso que ele é. Esta é uma das razões porque temos tantas jovens hoje que engravidam na tenra idade. E eu quero dizer mais uma coisa aqui e mudar de assunto por um momento. Os líderes do... Você vê, ó. Isso aqui tudo é pregações do pastor Jimmer Swaggart, tá vendo? Tudo gravado em DVD. Então, nós temos dezenas, milhares de pregações do pastor Jimmer Swaggart, o maior pregador do século XXI. E o estudo sobre a vida de Davi, a mancha negra do mundo, então coloque a sua mão nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar. Olha para você ver o tema, parece hino, né? Você ouviu o pastor Jimmy falando aí sobre o que a música rock and roll promove? Ela promove relacionamento com cadáveres, com defuntos, com gente que já morreu. E essa pregação aqui, ela é de 2012. Culto do dia 26 de junho de 2012, tema o sacerdócio de Cristo, com o pastor Jimmer Swaggart, tá vendo? São pregações que você não vai encontrar no YouTube, não tem no YouTube. Essa aqui, ó, um novo começo, não tem no YouTube, do Donnie Swaggart. Olha, essa aqui é de 2018. Lança o teu pão sobre as águas. Tudo DVD novinho, tá vendo? Então, só aqui nós temos 50 DVD. Cada bloco desse é com 50 DVD. A câmera está aqui sobre 200 DVDs do pastor Jimmy. Aqui. A câmera está em cima de um suporte com 200 DVD. Olha para você ver. Essa pregação, você irá colher o que Deus te prometeu. 2011. Olha. Pregação de 2018. Isto e aquilo. Olha para você ver o tema da pregação. É algo lindo. Temos aqui essas coleções e nós, aos poucos, vamos colocando aqui trecho delas. Se você, caso se interessar, você pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Música rock and roll nasceu no seio do inferno. O governo, as autoridades em nossas cidades, por todo este grande país,
que recebe esses grupos de rock and roll em suas cidades, com escoltas militares em chaves da cidade. Eu não vou falar disso, posso falar demais. Mas eu não tenho senão total e absoluto desprezo por esses hipócritas que se levantam e pedem votos e falam da moral quando tem erva no bolso e cocaína que eles vivem aspirando. E eles bebem tanto álcool que daria para manter um navio de guerra flutuando. Não é de admirar que estamos perto do inferno. É uma mensagem muito forte e nós vamos ouvi-la aos poucos, tá bom? O maior flagelo de Satanás, aqui é a primeira parte, a segunda está aqui do lado. E que você possa ir aprendendo mais sobre a palavra de Deus, coisas que não prega mais hoje. Você pode ouvir através do pastor Dimmer Swaggart. Deus abençoe os irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. E eu não falo de alguma coisa de menos importância. Não estou falando de alguma brincadeira de roda. Não estou falando de um garoto se escondendo atrás da casa para fumar um cigarrinho. Estou falando de algo que pode pô-los em um caixão. Estou falando de algo que vai fazer da vida um inferno na terra. Estou falando de algo que afeta o cérebro e a mente deles. Estou falando de algo, além disso, vai condenar a alma deles e eles vão queimar no inferno eterno. E eu sei do que estou falando. E a outra espada de morte que atravessa esse inferno são as drogas. O rock and roll deu expansão às drogas mais do que qualquer outra coisa. Eles têm fomentado erva, cocaína, LSD, heroína, ao ponto de hoje o maior problema nos Estados Unidos ser o das drogas. Ele foi iniciado pela música rock and roll. As canções sugerem que as drogas vão resolver todos os problemas. Woodstock foi o que começou tudo, deu o início da revolução sexual. Esqueçam Deus, a Bíblia, a autoridade. Somos livres. Vale tudo. O casamento já era. Sexualmente ativo tomou o lugar de adultério. Ninguém chama mais de adultério. E quem paga o preço? Os seus filhos. Eles é que pagam o preço. No ano passado, 100 bilhões de dólares foram gastos em drogas nos Estados Unidos da América. Isso foi iniciado pela música rock. Joseph Stalin sabia bem do que estava falando. E não pense que o inimigo deixou de concentrar todos os esforços. Eu quero fazer mais uma declaração. Há pouco, o Serviço de Inteligência americano concluiu de modo concreto que altos oficiais em Cuba, do governo cubano, estavam se empenhando em trazer centenas de milhões de dólares de drogas aqui para os Estados Unidos da América. Com o dinheiro proveniente da venda dessas drogas que desgraçam e destroem e arruinam a vida de centenas e centenas de milhares de americanos, eles alimentam as guerrilhas da América Latina. Eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar. Eu acho que os Estados Unidos da América, a decantada terra dos bravos, o lar de um povo livre, deveria mandar a Marinha dos Estados Unidos para essa ilha ao sul de nós e acabar com esse problema.
Mas nossa nação perdeu a fibra. Nossa nação perdeu a força. Nossa nação tem lamuriado e chorado e mimado os Khomeinis e os Castros e os Gaddafis, tanto que não sabemos mais agir com firmeza. Alguém disse, você deveria pregar o amor. E eu prego o amor. Eu amo nossos jovens, eu amo nossos filhos, eu amo as suas almas, eu amo nossa nação, eu amo nossos lares, mas eu creio que se alguma coisa não for feita, nossos lares, nossos jovens, nossa nação, que tanto amamos, vão se perder. Assista na próxima semana do Centro Cívico de Portland, Maine, a conclusão de O Maior Flagelo de Satanás.